E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou de volta para dar continuidade ao nosso estudo da aritmética básica aqui do canal, nessa playlist onde eu já vi com vocês divisibilidade, números primos, um estudo completaço dos números primos, e estou vindo hoje com um assunto chamado MDC, que é o maior divisor comum de um conjunto de números, beleza? Se você é novo aqui no canal, assista esse vídeo até o fim. Gostando do vídeo, se inscreva, curta os vídeos, divulga aí para tua galera. É um estudo muito importante para a tua escola, assim como para concursos. Eu tento dividir bem os vídeos para atender todos os públicos. Prova disso é que na aula de hoje eu vou trabalhar a parte de embasamento de MDC, aquilo que é necessário para qualquer aluno saber, seja de escola ou de cursinho, e no próximo vídeo eu já trato detalhes mais específicos que podem ser cobrados aí nas provas que vocês vão fazer, sejam elas olímpicas, militares ou civis, tanto faz, beleza? Então vamos começar. Primeiro, gente, o que é o MDC de um conjunto de números? O nome é autoexplicativo. MDC é o maior divisor comum desse conjunto de números, com a única ressalva, né, que eles são números inteiros e não podem ser simultaneamente todos nulos, senão não teria sentido, beleza? Então o que a gente vai procurar é isso. Pega os números que te derem, encontra os divisores deles. O maior número que simultaneamente estiver em todos esses conjuntos de divisores é o chamado MDC. Essa seria a metodologia, vamos falar assim, mais básica de fazer, porém trabalhosa, mas eu vou começar por ela. Quem seriam, por exemplo, nessa questão, qual seria nessa questão, por exemplo, o MDC entre 20 e 36? Primeiro eu procuraria encontrar os divisores de 20. Bom, o 1 divide qualquer número, não é isso? A gente aprendeu a encontrar esses divisores na aula passada, eu só vou ser mais rápido aqui, tá? Nas aulas de números primos. O 2 também divide, né, o 20, beleza? 20 divide por 3? Não, mas 20 divide por 4. Beleza? O 20 divide por 5? Sim. Nota, olha o que está acontecendo aqui, gente. Ó. 4 vezes 5, 20. Quem é o próximo divisor, então? É o cara que vezes 2 der 20, devido àquela questão de produto dos extremos que eu falei com vocês na aula passada. E quem é o próximo? É o cara que vezes 1 der 20. Então, esses carinhas que eu listei aqui para vocês são os divisores de 20. Então, ó, 1 vezes 20 dá 20, 2 vezes 10 dá 20, 4 vezes 5 dá 20. Os divisores de 36, eu vou seguir a mesma ideia. Primeiro, o número 1 é divisor. O 2 também é par. 36 divide por 3. 36 divide por 4. Ele não divide por 5, mas divide por 6. Espera aí, 6 ao quadrado é 36. Quer dizer que ele é o centro. 4 vezes quanto dá 36? Vezes 9. 4 vezes 9, 36. 3 vezes quanto vai dar 36? O próximo é o 12. 2 vezes quanto vai dar 36? 18. 1 vezes quanto vai dar 36? 36. Então, para quem não se situou nesse método expresso que eu estou fazendo aí, assista um vídeo chamado Produto dos Divisores. Eu explico tudo bem lá. Direi tudo em relação a isso direitinho. Quando eu olho para esses dois conjuntos, eu primeiro quero descobrir quem são os divisores comuns entre eles. Ou seja, quem são os números que aparecem nos dois. E quem são? 1 aparece nos dois, o 2 aparece nos dois, concordam? Depois, o 4 aparece nos dois conjuntos, e tem mais alguém que aparece nos dois? O 5 não, o 10 não e o 20 não. Então esse conjunto seria o conjunto dos divisores comuns desses caras, sendo que dentre eles, quem é o maior dos números? É o número 4. Quer dizer que de uma maneira assim bem trabalhosa ainda, não é aquela que a gente vai fazer no dia a dia, eu te mostrei o conceito de MDC. É o maior divisor comum desses dois conjuntos, desses dois números. Repara um detalhe, gente, que eu passei por cima para ganhar tempo. Na verdade, o conjunto dos divisores de um número deveria ser mais ou menos 1, mais ou menos 2 e por aí vai. Mas como no MDC eu sempre trabalho com o maior, obviamente a resposta vai ser positiva, não é isso? Por isso que eu estou suprimindo esses divisores negativos. Eles não vão me fazer, não me dar nenhuma, não vão fazer nenhuma diferença nesse momento, tá? Até por isso, eu estou te chamando a atenção aqui de duas perguntinhas que poderiam te aparecer. Como que você calcularia o MDC entre um número positivo e um número negativo? Bom, o número negativo, gente, ele tem os mesmos divisores que aquele positivo que é o módulo dele, não tem? Quem são os divisores de menos 36? Não são mais ou menos 1, mais ou menos 2, os mesmos de 36? Então, entre o 20 e o menos 36, o MDC vai ser o mesmo que entre o 20 e o 36, concordam? Vai dar o mesmo 4. Então, eu posso aplicar esse conceito quando for um dos números for negativo? Pode. Falei lá em cima em números inteiros. E eu posso aplicar esse conceito quando ambos forem negativos? Também, gente. O menos 20 não tem os mesmos divisores do 20? E o menos 36 não tem os mesmos divisores do 36? Logo, novamente, o meu MDC aqui é o 4.
O que eu quero dizer para vocês com isso? Tanto faz quem é o sinal do número que está na frente. Você vai poder aplicar o teu conceito sem problema algum. É a primeira coisa que eu queria colocar na cabeça de vocês de diferente nessa aula. Ok? Bom, gente, porém, o que a gente vai tentar fazer é mostrar métodos expressos de cálculo de MDC, para que você faça isso rápido, para que você não tenha que ficar listando os números. Porém, eu acho que é de grande valia esse início onde eu te mostro do que eu vou tratar, tá bom? O método 1 que eu vou te mostrar é chamada decomposição em fatores primos. O que você vai fazer? Você vai separadamente fatorar cada um dos números que te derem. Primeiro, então no meu MDC entre 18, 42 e 54, vem aqui, ó, 18 e vou fatorá-lo, tá? 42 e vou fatorá-lo. E 54 e vou fatorá-lo. Primeira etapa seria fazer isso aqui. Vamos lá, fatoração do 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 13. Por 3 vai dar 1. Beleza? Fatoração do 42. Por 2 dá 21. Por 3 dá 7. Por 7 dá 1. Beleza? Fatoração do 54. Por 2 dá 27. Por 3 dá 9. Que por 3 dá 3 e que por 3 vai dar 1. Beleza? Então, quem são esses números fatorados? Você vai ter aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. No próximo, 2 vezes 3 vezes 7. E no próximo, 2 vezes 3 ao cubo. Então, nas fatorações desses números, eu encontrei esses casos aí. Vamos lá, decompus. Qual é o segundo passo que eu dou aqui? O MDC entre os números será formado pelos fatores primos comuns. Quem são os fatores primos comuns a todos aqui? O 2 não aparece em todo mundo? Então, no meu MDC, obviamente, vai ter que ter o 2. O 3 não aparece em todo mundo? O fator 3? Então vai ter que ter o 3. O 7 aparece em todo mundo? Não, então ele não aparece. Só que eles ficam elevados aos menores expoentes. Ó. 2 elevado a 1 é o menor expoente de todos. 2 a 1, 2 a 1 e 2 a 1. E o 3 aparece 3 a 2, 3 a 1 e 3 a 3. Quem é o menor expoente? 3 a 1. Ou seja, quem é o MDC? 2 vezes 3, 6. Está aí feito através do método da decomposição em fatores primos. No próximo exemplo, vou fazer a mesma coisa, só que meus números já estão fatorados, apesar de serem grandes, tá? Então, nesse caso daqui, qual vai ser meu MDC? Então, olhem, gente, o 2 aparece em todo mundo? Aparece. O 5 aparece em todo mundo? Aparece. O 7 aparece nos dois? Não, então não entra. O 13 aparece nos dois? Não, então não entra. Quanto aos expoentes, ó, 2 ao cubo e 2 ao quadrado, quem é o menor? 2 ao quadrado. 5 à quarta e 5 à quinta, quem é o menor? 5 à quarta. Então, meu MDC ficaria assim. Caso você tivesse a curiosidade de calcular, tá? Nem seria muito necessário aqui, normalmente. 4 vezes 625. Daria, no caso aqui, 2.500 esse MDC. Ok? Então, nessa primeira folhinha aí do nosso trabalho de hoje, eu te ensinei o que é o MDC, a enxergar isso aqui nesse primeiro exemplo, tá? Literalmente eu encontrei todos os divisores e vi o maior. E no segundo exemplo eu te ensinei a decomposição em fatores primos e a regrinha que segue disso, que seria fatores comuns e menores expoentes, ok? O segundo método que a gente vai estudar aqui na nossa aula de hoje é a chamada decomposição simultânea. A vantagem dele é a seguinte: ao invés de decompor separadamente cada um dos números, a gente vai agrupar eles e vai fazer isso de uma vez só, pensando em como fazê-lo para já obter o MDC. Eu vou te explicar como que isso funciona, tá? O MDC, na verdade, não seria o número que é comum, é o divisor comum entre todos os caras. E esse divisor comum entre todos os caras que você está procurando tem que ter os mesmos fatores, não tem? Por exemplo, na questão anterior, uma das questões anteriores, eu achei o 6 como MDC entre alguns números. Os fatores que estão dentro do 6 são o 2 e o 3. Isso quer dizer que o 2 e o 3 apareceram dentro de todos os números em questão. Quer dizer o seguinte, que na hora que eu for decompor simultaneamente, eu só vou poder fazê-lo se o número que eu estou dividindo, dividir todos os números. Se ele não dividir, ele não está no MDC e parou o processo. Vamos ver na prática como isso funciona? Né? Coloquei aqui para vocês. Ó. Somente dividir caso o fator em questão divida todos os números. Quando não for mais possível, eu paro e o MDC será o produto dos fatores encontrados até esse ponto. Então vamos. Nessa questão, eu estou te pedindo para encontrar o MDC entre 72, 96 e 36. Estou pedindo para você encontrar o maior divisor comum entre eles. Então vamos. Primeiro fator que eu procuro normalmente é o 2, né? O 2 divide todo mundo, porque são todos pares. Ao dividir todo mundo por 2, eu caio aqui para 36
né? Para 48 e para 18. Quer dizer que dentro de todo mundo, gente, cabe o fator 2. Então 2 faz parte do MDC. E dá por 2 de novo, porque ambos continuam pares. Então aqui ficaria 18, 24 e 9. Te pergunto, eu posso continuar dividindo por 2? Não, porque o 2 não divide mais todo mundo. Porém, eu vejo que existe o fator 3 que divide todo mundo ainda. Ao dividir todo mundo por 3, eu encontro aqui 6 nesse, encontro 8 nesse, encontro 3 nesse. E quando eu chego nessa situação, eu me vejo num caso onde não existe mais fator que divida todo mundo. Aqui só divide por 3. E esses dois, esse daqui não, e esse sim, né? Tem que ser todo mundo, então parei. Simultaneamente, então, eu encontrei que os fatores 2, 2 e 3 fazem parte do MDC. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 3, 4 vezes 3, 12, representaria o meu MDC nessa questão. Compreendido? Qual foi a vantagem desse método, que na minha opinião é melhor que o anterior, quando for possível de aplicar? Você ganha tempo em vez de fazer 3 fatorações fazendo uma única e já indo direto no teu objetivo, que é encontrar os fatores comuns. Compreendido? Bom, então essa é a segunda técnica. A terceira técnica que eu vou te ensinar, que é o chamado algoritmo de Euclides, ele funciona apenas para pares de números, tá? Tem que ser 2 de cada vez. Porém, se fosse te ensinar de cara o algoritmo de Euclides, ia ficar meio decoreba, né? E vocês já frequentam meu canal, sabem que eu não gosto disso. Então, primeiro eu vou te ensinar o chamado lema de Euclides, e entendendo o lema de Euclides, você está preparado para entender o que é o algoritmo de Euclides. Bom, o lema de Euclides é o seguinte: imagina que você tem dois números A e B, tá? Tais que o D divide o A e o D também divide o B. Quer dizer que dentro do A tem um fator D, não tem? E dentro do B tem um fator D. Então, olha só, gente. O meu A, ele não pode ser escrito como um D vezes um quociente 1. E o meu B, do mesmo jeito, não pode ser escrito como o mesmo D vezes um quociente 2. Vê se vocês concordam com isso. Porque dentro desses caras tem um fator D, já que eles dividem. Ou seja, nessa situação que está aparecendo aí pra gente, eu tenho o seguinte, que se eu pegar e fizer A menos B, um menos o outro, eu vou fazer dQ1 menos dQ2, não vou? Ou seja, vai ficar D que multiplica Q1 menos Q2. Concordam comigo? Ou seja, no A menos B também não apareceu o fator D? Peraí, se no A menos B aparece um fator D na forma de produto, significa que A menos B também é divisível por D. Então olha o que eu concluí, que se o D divide o A e o D divide o B, o D também divide o A menos B, que é a diferença entre esses números, ó. Então o D divide A menos B. É uma conclusão importantíssima, porque ela pode ser feita de forma reiterada, ela pode ser feita de novo, quanto eu quiser. Olha só o que eu quero que vocês entendam, né? Eu não poderia chegar agora e dizer assim para vocês, ó, o D, né, ele divide A menos B, não divide? E o D não divide o B? Nessa questão não foi dito isso? Se eu aplicar de novo a mesma regra, se um fator divide dois caras, ele não divide a diferença deles? Você encontraria o que aqui? Que o D, ele divide A menos B menos B. O que é A menos B menos B? Que o D divide A menos 2B. Não ficaria claro isso para você? E se eu aplicasse de novo agora para o A menos 2B e B? Não ficaria A menos 2B menos B? O D dividiria o A menos 3B. Se fizer de novo, menos 4B, menos 5B, quantas vezes você quiser. Então, olha o que eu quero generalizar com vocês. Quero generalizar da seguinte forma, que se o D divide o A e se o D divide o B, qual é a conclusão que eu quero que vocês cheguem comigo? É que o D divide A menos o K vezes o B, sendo o K um número inteiro aí para mim, ó, tá? Esse K é um pertencente a Z. Quantas vezes eu quiser colocar esse número inteiro, 2, 3, 4, 5, 6, quantas forem, tá? Então, se D divide A e D divide B, o D divide A menos K vezes B. Esse é o chamado lema de Euclides. E o lema de Euclides, ele é vital na compreensão do algoritmo de Euclides. Ok? Beleza, gente? Então, vamos lá. Entendido o lema de Euclides, eu vou passar para o chamado algoritmo de Euclides, que é o método das divisões sucessivas, tá? Como que ele funciona na prática? É o que parece um jogo da velha aqui pra gente, um jogo da velha estendido. Olha o que mandam você fazer para esse método, mas eu vou colocar e vou explicar o porquê. Pega os dois números, escreve aqui o maior à esquerda nessa linha e o menor à direita, 78 e 42. Então aqui aparecem meus números. Nessa linha de cima vão ficar o que a gente chama de
quocientes das divisões, tá? Quando você divide 78 por 42, vamos fazer aqui um rascunho sobre essa situação, ó. 78 por 42 vai dar quociente 1 e resto 36, ó. O quociente aparece aqui, ó, em cima do divisor. E o resto aparece embaixo do dividendo, aqui o resto 36. Beleza. Enquanto o teu resto não der zero, você vai continuar a fazer essa conta. Continuar como? Jogando o resto lá para cima como se fosse o próximo divisor. Você vai fazer isso aqui, ó. Pegar esse 36 e jogar para cá como se fosse o próximo divisor. Caraca, isso está soando uma decoreba estranha. Você não deve estar entendendo nada de onde vem isso. Mas isso, gente, nada mais é que uma aplicação do lema de Euclides. Eu não tinha o 78 e o 42. Pensa que um é A e que o outro é B. Quando eu pego o 78 e tiro o 42, ele não vira 36? Então, se o D divide o 78 e o D divide o 42, o D também divide a diferença entre eles, que é o 36. Então, em vez de calcular o MDC entre 78 e 42, eu posso calcular entre 42 e 36. Ao dividir um número, eu estou tirando dele, quando eu fico com o resto, uma quantidade inteira de vezes esse número, não estou? Eu tirei daqui de dentro um 36, não tirei, um 42, perdão, fiquei com 36. Então, eu posso dizer para vocês que o MDC entre 78 e 42 é o mesmo que entre 42 e 36. Vou até colocar isso aqui embaixo. MDC de 78 e 42 é o mesmo que o MDC de 42 e 36. Porque eu simplesmente fiz a diferença dos dois. Aí eu vou fazer de novo, já que ficaram números menores. Ó. 42 dividido por 36 dá quociente 1, só não vou montar a divisão dessa vez. E resto 6. Então, ó, 42 menos 36 não dá 6? Eu apliquei de novo o lema de Euclides, ó, MDC entre 36 e 6. Ficou assim. Então, o lema de Euclides vai diminuindo esse par ordenado, esse par não ordenado, esse par de números. Agora, se eu fizer de novo a mesma coisa, subir esse 6, eu posso fazer isso, porque eu quero calcular o MDC entre os dois, ó, 36 dividido por 6 vai dar quociente 6, resto 0. Opa! Se der o resto 0, é porque 36 divide por 6. Se ele divide por 6, o 6 já é divisor do 6 e do 36. Então, meu MDC é esse número aqui. O meu MDC é sempre o último divisor que foi utilizado. Tá? Então, esse cara que apareceu aqui para você é o MDC. E espero que você tenha entendido por quê. Não fica decorando as coisas não, gente. Isso é muito ruim na matemática. Entendo por quê. Eu entendi o lema de Euclides e apliquei ele para você compreender o algoritmo de Euclides. Ok, galera? Espero que tenham curtido mais essa aula, uma aula de embasamento pra gente. Agora você já conhece os 3 métodos de cálculo de MDC. E na próxima aula eu venho trazendo para vocês umas propriedades e umas ideiazinhas mais aprofundadas. Falou, galera? Um grande abraço a todos.